Ok, pronto. Acho que está gravando agora, meninos, tá? Então, como eu estou no primeiro slide ainda, vamos lá, vou voltar um pouquinho aqui para cá. Então, vale a pena eu continuar gravando. Agora está gravando, olha lá, o botãozinho lá em cima. É que vocês não devem estar vendo, mas eu estou vendo aqui o meu botãozinho gravando. Então, a gente evoluiu para não só ver a luz, mas ver a placa também, que, como eu disse, eu acho que é o mais importante no futuro, é o que vai nos diferenciar, e já está nos diferenciando, mas cada vez mais a gente vai aprendendo o que fazer com a placa. Hoje a gente não sabe totalmente. E a gente evoluiu também para o miocárdio. Então, muitos acreditam que a tomografia no futuro poderia, inclusive, substituir a ressonância, porque ela é mais prática, mais fácil de ser feita, na avaliação do miocárdio. Então, aqui eu tenho um infarto miocárdio anteroapical. Aqui vocês veem que o miocárdio normal da base do septo está pretinho, da parede lateral está pretinho, são 4 câmaras, e aqui a gente vê um infarto bastante extenso na parede apical, e mesmo vê isquemia, né? Aqui é uma perfusão miocárdica por tomografia, mostrando uma área escura de isquemia correspondente a essa suboclusão desta marginal aqui. Esse é o mesmo caso. Tá? Então, tem muitas utilidades da tomografia e, de uma forma geral, é o que eu vou tentar passar para vocês aqui. Então, vamos começar com o score de cálcio. Vocês já sabem o que é, né? Quer dizer, o score de cálcio, eu acho que ele não rodou aqui, vamos ver. Ele roda uma vez só o filminho, mas vocês já viram, isso aqui acho que é desnecessário para vocês, nessa altura do campeonato. Mas a ideia é uma aquisição, então, trigada sem contraste, onde eu vou ver áreas de brilho mais importante, mais intenso, acima de quanto? 130 Hounsfield Units. Isso foi uma definição arbitrária. Eu já dei laudo com vocês, dando nódulos de cálcio, mesmo com score 0. Ou seja, isso é arbitrário. A gente sabe que o cálcio, você vê coisas branquinhas ali, que já podem ser cálcio, inclusive, mas a gente vai considerar 0, porque esse limiar foi criado num momento um pouco atrás, com a tecnologia de tomografia, para que eu não confundisse com aquela qualidade de imagem osso, né, cálcio, versus ruído na coronária. Então, por isso que a gente criou. Existem trabalhos que usaram, bem no comecinho, um limiar de 90 Hounsfield Units, mas o clássico tradicional hoje é o 130. Tá? É um exame rápido, não invasivo, de baixa radiação, vocês conhecem bem isso. Detecta e quantifica a calcificação arterial. A gente pode detectar aceleração, ou seja, o aumento do cálcio, né, no tempo, é um preditor prognóstico. A gente pode comparar isso com a idade e sexo para avaliar o percentil. E o nosso laudo, em geral, usa o score de cálcio total do Agatston e muitas vezes o regional também. A gente, no nosso laudo H-Core, a gente sempre dá. E o percentil, classicamente usando o percentil do mês. Então, isso aqui vocês já estão craques nisso. Isso aqui é uma imagem da história natural da doença coronária. E as placas calcificadas, elas começam muito lá no comecinho. Então, tirando aquela fase mesmo do fat streaks, bem quando a gente é criança quase aqui, ó, assim que eu tenho um pouquinho de core lipídico rico, logo em seguida eu já começo a fazer inflamação e ter presença de cálcio. Então, a calcificação começa numa fase bem inicial da doença coronária, portanto, o score de cálcio teria aí um papel desde desse momento até o final, já na doença obstrutiva. Então, a ideia do score de cálcio é usá-lo para avaliar a DAC subclínica. Então, o indivíduo que não tem sintoma, já tem cálcio por aquela história natural, e ele é assintomático. Então, o score de cálcio ele é dirigido para os assintomáticos, vocês já sabem disso também. A gente quantifica a carga da aterosclerose, ou seja, o quanto de cálcio eu tenho. Se a gente olhar naquela imagem para trás, eu não comentei isso, né? A clássica figura do Dr. Rumberg é mostrar o cálcio como a ponta do iceberg. Né? Então, o topo do iceberg é o cálcio, mas ele é paralelo à quantidade de carga aterosclerótica, de placas em geral, não calcificadas, inclusive, que eu tenho. É um preditor independente de morte e eventos coronarianos, isso é bem definido na literatura, e hoje é considerado o melhor estratificador de risco de eventos coronários em assintomáticos. Ele pode individualizar a tua conduta em alguns casos. Então, por exemplo, hoje, acho que eu vou comentar mais para frente, mas o cálcio entrou, finalmente, demorou muitos anos, num guidelines em que ele muda a conduta. Um dos grandes problemas hoje, por que, por exemplo, a ANS lá não autoriza, não põe no rol da ANS, né, da Agência Nacional de Saúde, o score de cálcio, o que obrigaria os convênios a pagarem o score de cálcio?
porque até hoje, poucos, embora ele seja um ótimo preditor de eventos, muitos argumentam que ele não mudaria a conduta. Mas a gente vai ver em seguida que ele muda, sim. Hoje a gente já tem, inclusive, indicação de guidelines para mudar a conduta, principalmente para não dar estatina em um indivíduo que tem score zero. O poder do score zero é talvez mais significativo ainda. Mas ele tem vários trabalhos que mostram a melhor aderência, ou seja, o indivíduo que sabe que tem cálcio, ele começa a tomar mais estatina, ele adere a atividades físicas e atividades de saúde muito mais intensas, faz uma mudança mesmo mental no indivíduo e acaba ajudando no controle dos fatores de risco. Então, esse aqui, por exemplo, é um trabalho já de 2004, esse aqui de 2007, do Rad, do Paulo Rad e do Matthew Goodoff, mostrando o preditor de mortalidade. Então, veja que é um segmento aqui de 5 anos, aqui de 12, né? E a sobrevida para 10 mil pacientes aqui, 25 mil pacientes aqui. Isso já em 2000 e bolinha, né? Vocês não tinham nascido ainda. Mas observem que, apesar, obviamente, desse gráfico Y estar cortado, né? Isso aqui significa o topo do gráfico, começa aqui no 0,75, mas observem que quem tem mais cálcio, né? Que é essa curva de baixo, que é de mais que 1000, por exemplo, tem claramente uma mortalidade maior. Então, é um leque mesmo, né? O indivíduo que tem pouco cálcio tem uma mortalidade muito menor. Então, um preditor direto, né, de mortalidade. Esse aqui é um dos artigos, mas tem vários artigos mostrando isso. Uma outra utilização que não é muito utilizada, não é muito aplicada na parte clínica, mas ajudaria muito no cálcio, é a detecção de isquemia. Hoje a isquemia caiu de moda depois do isquemia, mas indivíduos que têm score baixo, quer dizer, 0, abaixo de 100, né? 0, então, nem se fale, mas abaixo de 100, a chance de eu ter um SPECT positivo significativamente é menos de 1%. Então, por que eu vou pedir, se eu tiver score, eu não tenho a anjo desse cara, eu tenho score 0. Pedir SPECT, a chance de ele ter uma doença, não sei que ele tenha sintoma, obviamente, mas é uma outra história, é muito raro. Se eu tiver entre 100 e 400, eu tenho uma taxa de 9,8. Mas se eu tiver acima de 400 de cálcio, quase metade vai ter uma alteração isquêmica. Então, assim, muitos advogam que a gente poderia usar o score de cálcio como um filtro, muito mais barato, muito mais simples, menos radiação, muito menos radiação, como um filtro para a cintilografia. Esse, talvez, o trabalho do Peter Greenland, é talvez o trabalho que eu mais gosto de mostrar. Ele é simples, ele é um dos primeiros, lá em 2004 também. E ele mostra para a gente, basicamente, a mensagem para casa daquele momento. Ou seja, o cardiologista sentava no consultório e até hoje, usa o score de Framingham para poder dizer o que fazer com o paciente. Não sei se usa mais, mas ainda hoje que usa. Se não usasse, pedia mais score de cálcio. Né? E ele, na época, dividiu em alguns arbitrários intervalos, no caso aqui, maior que 300, mostrando que, claramente, o indivíduo que tem baixo score de Framingham tem baixo risco, e aqui, não está escrito aqui do lado, cortou, mas isso aqui é morte ou infarto não fatal. Eu brinco que é morri ou quase morri, né? Se eu tive um infarto, eu não morri porque Deus não quis, né? Podia ter morrido. Podia ter fibrilado e ninguém me trazer de volta. Então não é gripe, não. Aliás, hoje não dá para falar mais isso, eu brincava. Não é gripezinha, hoje gripe é sério. Mas, enfim, isso aqui é infarto ou morte. Então veja que o indivíduo que está no risco alto também, independente do score de cálcio, ele tem uma taxa, 10% aqui, ó, de eventos. E eventos duros. Agora, se eu estou na faixa intermediária, eu vou ter todo tipo de paciente com baixa taxa de eventos e indivíduos com alta taxa de eventos. E o score de cálcio reestratifica. Então, o indivíduo em Framingham intermediário, que tem score mais que 300, ele tem uma taxa de eventos até maior do que o indivíduo que está em alto risco de Framingham. Mesma coisa nesse trabalho aqui mais recente, de 2011, mostrando agora com, vamos dizer assim, intervalos mais tradicionais, que isso aqui foi muito no começo, né? Hoje a gente usa muito esses intervalos. 0, 1 a 99, 100 a 399 e 400. Tá? Então, é o 0, 100 e o 400, os limites. Né? E aqui você vê também a reestratificação clara que o score acima de 400 faz no risco intermediário e alto. Então, mas aí alguém vai falar assim, muito bem, então ele prediz mortalidade e ele reestratifica o risco. Perfeito. Mas quanto? Reestratifica de todo mundo? Todo mundo é reestratificado? Então, não todo mundo, obviamente, mas nesse trabalho, que é um trabalho derivado do MESA, que é o trabalho da Polonsky,
publicada em 2010 no JAMA, ela mostrou o seguinte: em quase 6 mil pacientes, com 6 anos de segmento, e houveram 209 eventos, são indivíduos assintomáticos do MESA, que não tinham nenhuma doença coronária sabida prévia. Se eu pegar a população toda, e esse é um dos primeiros trabalhos que introduziu esse índice estatístico, que é bem simples, na verdade, chama NRI. Já ouviram falar no NRI? É o Net Reclassification Index, ou seja, é o índice de reclassificação líquida, né? Ou seja, a taxa que eu reclassifico de pacientes. Se eu pegar os 6 mil pacientes, eu vou reclassificar um quarto deles. Reclassificar significa tirar daquele Framingham que ele estava e jogar ou para cima ou para baixo. Se eu pegar o risco intermediário, que é a indicação, né, baseado naquele trabalho do Peter Greenman, os guidelines sempre saíam assim: olha, o uso do score de cálcio é para indivíduos assintomáticos e para risco intermediário, porque no risco baixo e alto eu já defini o que eu quero fazer, mas no intermediário eu não defini. Então, se eu pegar o risco intermediário, que é o de guidelines, mais da metade vai ser reclassificado, 55%. E 16% para alto risco e 39% para baixo risco. Aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui é um outro trabalho derivado do MESA também. Esse EBOA também é do MESA, em que ele pegou 1.330 pacientes com Framingham de risco intermediário, tá? E aqui o intermediário dele já não era mais 10%. O baixo risco ele mudou um pouquinho, né? Ele era lá 10%, mas 10% hoje em dia a gente não aceita mais como 10% em 10 anos, né? Portanto, 1% por ano. A gente não aceita mais como baixo risco. Isso não é baixo risco. Então, isso foi baixando, chegou a 6% e alguns trabalhos 5%. Então, acima de 5% você já é considerado os mais que 0,5% por ano um risco intermediário. Aqui, com um período de segmento mais longo, 7,6 anos, mais eventos, aqui teve eventos cardíacos e cardiovasculares, e ele testou várias maneiras de estratificar o risco nesses indivíduos, e não é estratificar, é reestratificar em cima do Framingham, né? Você vai ver o gráfico agora de curva ROC, que ele testou, então, o score de cálcio, a espessura médio intimal pelo ultrassom de carótida, o índice tornozelo braquial, a dilatação fluxo mediada da artéria braquial, proteína C reativa, né, ultrassensível, e história familiar. E o ITB, na verdade, já é para quem tem doença obstrutiva, mas ele foi testado. E esse é o resultado dele. Ele fez as curvas ROCs, em azulzinho, claro, é o score de Framingham, tá? Ou seja, está aqui o score de Framingham, de forma que o Framingham eu não preciso fazer nada, né? Só conversar com o paciente. Veja que a única curva ROC que realmente sai da curva, abre aqui, né, chega mais próximo do canto esquerdo, e, portanto, tem uma área de 0,78, porque essa linha reta aqui, a área vai ser 0,5. É a linha da identidade. O Framingham ele consegue classificar. Mas quem consegue reestratificar? E acima do Framingham? O número 1 é o score de cálcio. Então, aqui, essa curva não é do cálcio sozinho, veja. É do Framingham mais o score de cálcio. Mas, de novo, eu estou reestratificando. Aquilo que eu falei, o Framingham vem de graça. Alguém consegue ver quem é que vem depois aí? Vocês conseguem ver? Que eu falo toda vez para vocês lá. Que para mim tem que perguntar. História familiar. História familiar. Olha só. É os pontinhos mais escuros. Ó. É o que dá uma destacadinha aqui no meio do caminho. Ó. Justamente na probabilidade intermediária aqui. Ela dá uma destacadinha. Depois vem o resto todo meio que misturado aqui com o Framingham e pouco acrescentando, portanto, ao Framingham. Então, se eu tiver score de cálcio mais história familiar, eu estou bem. Esse é um outro trabalho mais recente. Claro que se eu fosse passar a literatura do score de cálcio inteiro aqui, a gente ia ficar aqui umas 16 semanas, todo dia, 20 horas por dia. Tem mais de... Só o MESA tem mais de 5 mil trabalhos, para você ter uma ideia. Então, é uma coisa louca. Então, eu pensei coisas que eu acho que, do ponto de vista prático, clínico, são importantes para a gente levar para nós e para os clínicos quando a gente conversa com eles. Essa é uma pergunta que vinha, eu lembro por muitos anos, eu chegava em congresso e era, mas doutor Rochite, quando que eu repito o meu score de cálcio? Quando que eu faço? Era o famoso, quanto que é o meu período de garantia? Qual é o certificado de garantia se eu tenho score 0, por exemplo? E daqui, inclusive, saiu algumas das indicações desse trabalho para os guidelines mais modernos que usam esse poder do 0. Então, observem que se eu tiver score, veja que a comparação é 0 versus não 0.
E aqui ele dividiu por score de Framingham, pelo ATP3, por sexo e por idade, né? E aqui é em anos qual seria esse período. O que significa esse período? Ele está medindo, na verdade, nesse grupo populacional, que é a Valente que fez, é um grupo que basicamente não era nem muito de um trabalho científico. Isso aí foram os primeiros scores de cálcio feitos pelo Rumberg e pelo pessoal lá do Texas, como é que é o nome dele? Eu esqueci, ele dava aula de chapéu, inclusive. Lá nos primeiros EBCTs, e que tinha o segmento, né? Em 2015 já tinha segmento de 15 anos, né? O que eles viram? Eles viram eventos. Então, eles queriam ver até onde um score de cálcio previa uma taxa anual de risco abaixo, né, de 1%. Quando passava de 1%, venceu o meu tempo de garantia. Então, é simplesmente isso. Então, se eu tenho score 0 aqui no canto, ó, e o meu Framingham é baixo ou intermediário, e eu tiver um score 0, o meu período, a chance de eu passar, a minha probabilidade de eventos aumentar acima de 1% é de 15 anos. Só vai isso acontecer em 15 anos. Claro que eu posso ter um evento, mas eu vou ter uma chance de eventos hoje. E essa chance de eventos ela é abaixo de 1% por 15 anos. Então, vamos dizer, eu fiz a minha primeira toma em 2000 e... nem me lembro mais. Estamos em 2015, vai? Vamos dizer que eu faça hoje uma toma e eu tenha lá um nódulozinho de cálcio. O meu risco abaixo de 1% ainda está válido daquele meu score 0 lá de trás, independente do que eu faça depois. Então, a minha chance de eventos continua sendo abaixo de 1% daquele momento que eu fiz o score 0. Então, veja, fator de risco nenhum, exame nenhum dá uma garantia ou dá uma informação que é válida por 15 anos. Agora, veja, é o score 0 e no baixo, no risco intermediário. Se eu tiver um alto risco, ou seja, eu não sou alto risco, mas vamos dizer, mais meu caso, gordinho, diabético, hipertenso, não sou diabético, mas sou hipertenso. Vai somando aí, o dislipidêmico, hipertenso, diabético, né, e um pouquinho mais de idade, você passa a alto risco. O score 0 prediz um baixo risco? Prediz, mesmo nesse grupo. Só que esse baixo risco até 1% de probabilidade de eventos vai durar menos tempo. Vai durar só 5 anos. Tá? Ficou claro isso? Se você pegar por idade, que era uma outra pergunta, mas eu faço score de cálcio num velhinho. Vale. Os médicos vão vir perguntar isso para vocês. Eu sou velhinho, a gente sabe que o cálcio sobe com a idade. Tem valor? Tem valor. Veja aqui ele separou em mais e menos que 60. Veja que o indivíduo que tem mais ou igual a 60, se ele tiver score 0, ele tem aqui um período de garantia, ou seja, que mesmo depois de 60 anos de idade, a taxa de eventos dele, probabilidade de eventos, é abaixo de 1% por 14 anos. Então, veja que o score de cálcio tem um poder enorme de predição. Agora, é claro, quando eu tenho um score maior que 0, e começo a ter, mesmo baixo risco intermediário, eu começo a ter um período aí de baixa taxa de eventos menor, né? Vai começando a encurtar as coisas. De forma que aqui a idade pouco interfere, o sexo também pouco interfere. Quem interfere mais é o Framingham mesmo. E na pior situação minha, que é o Framingham de alto risco, eu tenho 5 anos. Então, a minha resposta hoje, quando que eu repito o score de cálcio? Eu repito em 5 anos. Tá? Porque é até onde eu tenho um período de garantia de que eu garanto baixo risco, mesmo que esse cara... Então, se ele é gordo, obeso, dislipidêmico, eu não gosto muito disso, porque isso é o que a medicina nuclear sempre falou. Eu tenho uma cintilografia negativa, então o meu risco em 5 anos é baixíssimo. Não interessa que eu seja diabético, obeso, dislipidêmico, fumante. E isso, para mim, não faz muito sentido, né? É claro que o meu risco é maior que 1% se eu tenho todos os fatores de risco. Mas, de fato, com o score de cálcio, existe probabilisticamente, se você for 0, mesmo com todos esses fatores, a chance de você ter um evento é muito baixa. Até porque, se o seu score é 0, imagine que as suas coronárias estejam normais, vai demorar um tempo para os fatores de risco causar estrago. Então, como é que eu ensino? Como é que a gente fala para o clínico usar isso? Então, primeiro, usar no assintomático, risco intermediário, né, pelo Framingham, ou aqui entra a história familiar de DAC precoce. Eu não sou risco intermediário, eu sou baixo risco, mas eu tenho uma história familiar horrenda em que qual que é a história familiar de DAC precoce? Homem, vocês sabem disso, né? Primeiro grau, pai, mãe ou irmãos, com menos que 65 anos para o homem, para a mulher, e menos que 55 anos para o homem, com um evento coronariano. O evento ou o diagnóstico da doença, eu considero o diagnóstico da doença coronária. E aí, perdão, voltamos
E aí, se eu for 0, eu sou considerado baixo risco, risco intermediário de 1 a 100, risco alto de 100 a 400, ou percentil acima de 75 para sexo e idade, e acima de 400 a gente chama de muito alto risco. E aí, já basicamente, há uma indicação forte de você fazer terapia aqui de secundário. Mas o próximo slide fala em conduta. Isso aqui é uma sugestão, isso não é um guidelines, é um trabalho do Ron Berger, o último autor, desculpa, Ron Blankenstein, que é hoje o atual presidente do SCT. Ele foi um dos mentores lá do Márcio Bittencourt, lá na Harvard. Ele é um cara muito bom, eu gosto muito do Ron. E esse é um trabalho de revisão dele em que ele faz uma sugestão baseada na literatura de como conduzir. Então, veja bem, se eu faço o score, o que eu faço depois do score de cálculo? Então, o clínico tem que saber isso aqui. Eu tenho 0. Veja, uma boa parte da população vai ter 0, 56%. A taxa anual de eventos para esse grupo aqui é, como a gente já disse, bem abaixo de 1, né? 0,1. E isso aqui é de coronary heart disease e aqui cardiovascular event, que envolve stroke, que envolve outros eventos vasculares, tá claro? Aí aumenta um pouquinho, 0,4. Então, 0,1, 0,4. Então, veja, se eu tiver, aí ele divide aqui em Framingham menor que 10 e maior que 10. Aqui ele usou 10 mesmo. Se eu tiver um Framingham baixo e score 0, baseado nessa referência da literatura, para eu indicar para o indivíduo, o senhor vai tomar, porque basicamente tem duas coisas a fazer num cara assintomático e que foi fazer score de cálcio, é dar estatina ou dar aspirina. E basicamente, eu vou ter que tratar, o NNT é o número necessário para tratamento, eu vou ter que tratar 2.036 pessoas nessa característica de cálcio 0, Framingham menor que 10, para conseguir eu salvar um indivíduo de um evento cardiovascular. Vale a pena? Não, né? Se eu tiver, e para a estatina, como é que funcionaria? Eu teria que tratar 549 indivíduos. Ou seja, não vale a pena. Então, não há indicação de eu tratar da aspirina e estatina para o indivíduo de score 0 baixo risco. Mesmo que eu tenha o Framingham alto, que seria o contrário aqui do score 0, né? Ainda assim 808. Fala assim, mas Rochite, qual é o número mágico, então, de NNT para tratar? Em medicina, só em cardiologia, a gente usa um número limite aí, abaixo do qual a gente começa a pensar em atuar, abaixo de 50. Então, você tem que tratar pelo menos 50 pessoas para beneficiar para dizer, olha, está valendo a pena o custo, né, o custo financeiro, o custo de efeitos colaterais ou do risco que você está impondo com essa terapia. Se eu tenho um score até de 1 a 100, as coisas mudam um pouco. Veja, a população é uma população menor, mas eu vou ter uma taxa de eventos já maior, mas ainda baixa. E o NNT para aspirina, seja para o baixo Framingham ou para o alto Framingham, é ainda alto, né? Tem que tratar 500, 146. E para tratar, e a estatina já abaixou de 100. Chegou em 94. Então, alguns aqui vão individualizar. Então, vamos dizer que junto com isso aqui eu tenho uma história familiar muito grave. Meu pai infartou aos 40 anos e eu tenho um score entre 1 e 100, pode ser que eu possa tratar de estatina, mesmo que o colesterol não medir. Mas aqui eu vou individualizar. Menos provavelmente a aspirina. Pode até individualizar aqui também a aspirina, mas acho improvável. A estatina, talvez. Se eu tiver um score acima de 100, uma taxa menor ainda da população, mas olha o pulo que dá. Eu praticamente quadruplico aqui. E aqui eu também, né? Não dá quadruplicar, mas dá triplicar aqui. Né? 3,824. Quadruplico, triplico a taxa de eventos. E aí, obviamente, o NNT começa a ficar mais baixo. Então, veja que para a aspirina, 173 no baixo risco, no Framingham mais alto, 92. Ainda assim, veja, que a aspirina é difícil a gente indicar a aspirina. Mas estatina, não. A estatina realmente cai abaixo de 50. Entendeu? Ele está aqui assumindo provavelmente um NNT de 100. Mas em medicina e cardiologia moderna, o NNT de 50 é aquele que a gente começa realmente a pensar em tratar. E a estatina, desculpem. E a estatina, veja que é independente do Framingham. É independente do Framingham, a gente deveria tratar. Então, hoje, como é que eu falo para o clínico lá, ou mesmo para o colega médico, que tem muito, vai fazer score? Se ele está acima de 100, independente do Framingham, ele deveria começar a tomar estatina. Ele tem placa, tá certo? E, obviamente, todo mundo melhorar a estatina. Então, eu gosto muito desse artigo, que eu acho que ele é bem, se vocês quiserem ler, bem legal.
Esse aqui é um slide que eu apresentei no American Heart em 2013, que é desse guidelines aqui, onde eles foram bem malvados com o score de cálcio em 2013 e deram, deixa eu ver se está aqui, e deram um downgrade no score de cálcio, tornando ele classe 3 de indicação. Não está aqui, acho. Deixa eu ver se está aqui. Esse. Não, classe 3 não, desculpa, classe 2B. É esse aqui mesmo. Então, o score de cálcio ficou 2B e a carótida ficou 3. Né? E isso aqui foi muito malvado. E eu lembro que eu apresentei com esse cara sentado na mesa, o Sidney Smith, que era um dos autores, e eu desci a lenha. Eu falei, olha, vocês vão... Eu falei desta forma. Quem fez esse... na época eu não sabia que ele era um dos autores. Eu falei, quem fez o guideline vai se arrepender disso em breve. Falei textualmente no American Heart. E, de fato, aconteceu. O que aconteceu em 2018? No novo guidelines deles de lipídios, o score de cálcio, muito baseado naquele trabalho do Valente, que eu te mostrei para vocês, ele começou a incluir o score de cálcio. Quando? Quando eu tenho um risco intermediário. Então, aqui, não sei se vocês vão lembrar, vocês são cardiologistas, não só vão lembrar, vão saber mais que eu. Aqui não é mais o Framingham, né? É o percentual de risco do ACVD, né? Aquele da ACVD, né? Da American Heart Association, que é uma calculadora, a SCVD, está aqui, ó, né? Uma calculadora que inclui o risco de stroke associado, e eles dividem, então, menor que 5, 5 a 7,5, de 7,5 a 20 e maior que 20. Quando eu estou nesse risco aqui, que é intermediário, você faz, e o risk discussion aqui, você vai, em alguns casos aqui, eles já favorece a estatina, né? Iniciar com dose moderada, porque, na verdade, o que eles fizeram a SCVD? Eles queriam que os indivíduos economizassem dinheiro, não é mais para colher colesterol. Você faz um colesterol lá no começo e depois você vai titular para baixo nível ou alto ou nível mais agressivo de estatina. 2 níveis de estatina e é isso. E tocamos a vida. Era isso que eles queriam fazer. Então, isso acabou pegando. Ele é feito através de grupos populacionais muito grandes, ele tem um valor. Mas ele superestima o risco, porque é melhor tratar do que não tratar. Eu vou prevenir. Então, só que eu vou acabar dando estatina para muita gente que não precisa. Então, nesse grupo aqui, se a decisão for incerta, é isso que ele diz aqui, você vai usar o cálcio. Tá? E se for cálcio zero, na ausência de eu ser diabético ou de ter uma história familiar prematura de doença coronária, que a gente acabou de falar, ou ser fumante, o tabagista tem todo um risco diferente de coronária, eu vou indicar, eu vou fazer o score de cálcio. E se o cálcio for zero, na ausência desses fatores, eu vou não tratar com estatina e reavaliar em 5 anos. É isso que esse guideline vai dizer. Se eu tiver entre 1 e 99, vai favorecer estatina, principalmente se eu tiver mais que 55 anos. E se eu tiver mais que 100, ou no percentil 75, iniciar a estatina. Tá bom? Então, isso é o que hoje a gente tem que passar para o cardiologista clínico, porque, por incrível que pareça, excelentes professores que eu respeito muito e que leram isso aqui, sabe, não se atentam ao detalhe do cálcio. Então, a gente tem que lembrar eles de como é que usa o cálcio nessa coisa, para eles não esquecerem que isso está em guidelines. É aqui que eu falei para vocês que, pela primeira vez, eu acho, a gente entrou como realmente modificando conduta. Tá? Muito bem. Então, o score de cálcio, basicamente, é isso. Do ponto de vista técnico, nós vamos conversar depois da aquisição, que eu falei, essa é uma aula clínica, é revisão. Vocês estão acostumados a fazer o score de cálcio lá naquela aquisição em flash. Vocês vão ver que, só para vocês, lembrando, o clássico do score de cálcio é, na verdade, feito em prospectivo. Depois a gente vai fazer alguns prospectivos lá para vocês verem que a qualidade é muito superior. E pode até ser feito em espiral, se você quiser também. Mas, obviamente, só nessa ordem que eu falei, vai subindo a dose de radiação. Né? O flash pode borrar um pouquinho as placas calcificadas e a gente superestimar um pouquinho o score de cálcio. Mas, de uma forma geral, essa é a técnica que a gente usa, né? Uma tomo de tórax trigada num desses 3 modos. Flash, no caso da máquina que faz flash, porque nós temos essa máquina. Quem não tem a máquina, se eu fizer um score de cálcio no 2S, que é uma 128, eu tenho que fazer no modo prospectivo, tá bom? Muito bem.
vamos mudar de marcha para a angiotomografia. E a angiotomografia para ver angiografia, para ver a luz. Os primeiros trabalhos, na verdade, aqui eu estou dando uma introdução, eu não coloquei aqui o slide, são de 2003, na verdade, do Dr. Stefan Achenbach. O Stefan é hoje o presidente eleito do European Society of Cardiology, é o cara lá da Alemanha, que a Natália ficou com ele, a gente conseguiu um estágio para ela lá. Ele é o cara que era fellow no Mass General na época, começou a pensar em fazer, já se fazia, algumas pessoas já começaram a fazer coronária no EBCT, não era na Multislice, que vocês conhecem hoje, depois a gente vai ver isso na aula técnica. E ele, no fellow dele, já começou a desenvolver isso e falou, não, dá para ver a coronária, nós queremos ver a coronária. E quando ele voltou para a Alemanha, com a ajuda da Siemens, ele já pegou uma máquina que era de 16, entre aspas, mas que só tinha 12 canais funcionantes, e começou a fazer, fez o primeiro trabalho publicado no Circulation, unicêntrico e tal, dele, lá no esquema dele, em que ele deu beta-bloqueador, em que ele fez todo o esquema que a gente faz hoje e conseguiu mostrar uma acurácia da angiotomografia contra o cateterismo de 90 e tantos por cento, né? 90, não me lembro de cabeça, 94, 96% de acurácia, com sensibilidade altíssima de 96, 97%. E aí teve mais um ou dois trabalhinhos, se não me falha a memória, mas ficou claro que era um potencial enorme, ele é considerado o pai da coronária até hoje, mas a gente precisava fazer uma validação disso, né? Ninguém vai sair usando, ou isso não se torna rotina clínica se você não validar o estudo em trials multicêntricos internacionais. E aí foram 3 trials no mesmo ano de 2008 que fizeram essa validação. Um deles foi o primeiro, na verdade, a ser publicado por ordem de chegada, e talvez na revista de mais impacto, foi o New England, foi o Core 64. Eu tive a honra e o prazer de ser o segundo autor desse artigo. A Julie Miller é a chefe do cateterismo, da hemodinâmica lá da Hopkins. E o João Lima era o meu mentor na época, lá nos Estados Unidos. Na verdade, em 2008 eu já estava de volta, né? Ele foi meu mentor quando eu estive lá. Eu já estava aqui no Brasil. A gente colaborou, né? Eu fui o segundo autor, na verdade, porque o INCOR foi o maior inclusor, né? O centro que mais incluiu de pacientes nesse trial, que foi o Core 64. Então, a gente usou, por que 64? Porque a gente usou máquinas de 64 com os detectores, que é o que tinha na época. Esse caso aqui foi da Toshiba. E o que a gente mostrou, então, a gente fez o quê? Uma comparação cabeça a cabeça. Angiotomo versus cateterismo. Afinal, eu vejo igual ao cateterismo ou não vejo? E a resposta é sim, né? Aí foi o único dos 3 trabalhos iniciais que fez a medida da estenose quantitativa da tomografia, não só assim como a gente faz no olhômetro. Olha, é discreta, é moderada, é importante. A gente fez um QCA, como se fosse o QCA, vocês sabem o que é o QCA? QCA é o Quantitative Coronary Angiography do cateterismo, que é uma maneira que o cateterismo usa há muitos anos para medir a estenose quantitativamente, tá? No fim, é igual fração de ejeção que eu falo para vocês. Tem que bater com o olho do médico, né? E se não bater, o número está errado, o olho está certo. Mas é uma maneira para a ciência mais objetiva, né, de dar um valor. Então, a gente fez o valor. Por isso que a curva ROC nossa é uma curva ROC toda cheia de degrauzinhos, porque a gente tem ponto a ponto, né? É uma variável contínua da estenose pela tomografia e pela ressonância, e pelo CAT, pelo angiotomo e pelo CAT. E aqui, usando então o CAT, QCA, como referência, a angiotomo mostrou uma área sobre a curva ROC, ou seja, a acurácia, de 0,93 e com um intervalo de confiança bem fechadinho, 0,90 a 0,96. Então, isso aqui matou basicamente o diagnóstico de que vocês entendem curva ROC, né? Acho que todos já viram isso e entendem que quanto maior a área aqui, quer dizer, o teste ideal faria um canto aqui no canto esquerdo 1 e a área seria 1, né? Então, é uma acurácia bastante alta. Ainda a gente publicou nesse mesmo trabalho a probabilidade, porque a gente quer saber se eu vou revascularizar ou não o indivíduo, não é isso? Então, a gente comparou, usou como referência a revascularização, se ela ocorreu ou não naquele paciente, e comparamos a Multislice, o MDCT, como está aqui, Multiple Detector Row CT, que a gente chama também, na verdade é o nome mais correto a ser chamado, e o QCA pelo cateterismo. E veja que os dois conseguem prever, não tão bem quanto a estenose, mas conseguem prever com 84%, 82% de acurácia, quem vai para CAT e quem não vai. Mas não teve diferença estatística entre um método e outro. Veja que as curvas vão juntas aqui.
Os outros dois trials que se juntaram ao Core 64 foram o Accuracy, que era do Matthew Budoff, aquele mesmo do lado do score de cálcio, James Min era o último autor, sensibilidade de 95, especificidade de 83, né, com valor preditivo positivo muito baixo. Então, todos os trabalhos, nenhum deles são perfeitos aqui. No Accuracy, eles pegaram eles pegaram estudante de medicina, 25% de fração de a prevalência da doença. Muito pouca gente com doença. E aí o valor preditivo vai lá embaixo, enquanto que o negativo vai lá em cima, né? O Core 64, a gente pegou muito doente. Eu sou responsável por isso aqui, assumo a minha culpa. Porque a gente pegou gente do pronto-socorro, que estava esperando o CAT do INCOR. Muitos deles chegavam no CAT infartados já, inclusive, com troponina elevada. Aqui tem gente até aguda, que foi até a tese do Léo. Ele separou os agudos dos crônicos aqui. Viu? Então, a gente tem uma prevalência muito alta de doença, com uma sensibilidade um pouco mais baixa, uma sensibilidade um pouco mais alta, e o valor preditivo positivo mais alto e o negativo um pouco mais baixo. Foi uma crítica ao Core 64, mas a gente demonstrou que isso era por causa realmente da prevalência. E o MADE-BOOM, que é meio que um mistério para mim, mas ele tem uma prevalência alta, mas eu acho que, se não me engano, o limiar de doença dele foi muito baixo, sensibilidade alta, um valor preditivo positivo ainda adequado, a especificidade dele que foi muito baixa, e um valor preditivo positivo bastante alto. Mas, de uma forma geral, ficou a mensagem de que a gente tem uma sensibilidade mais alta e um valor preditivo negativo mais alto. O que significa isso? Significa que a Angiotomo é melhor para excluir doença. Vocês já sabem isso. Então, se eu sou normal, aquele exame coronárias lisas, né, score 0, coronárias lisas, quando que eu vou errar aquele laudo? Me diz quantas vezes eu vou errar. Uma vez em 100. 99% de valor preditivo. Agora, quando eu pego um cara todo carcomido, cheio de stent, cheio de placa calcificada, quando que eu vou errar e quando que eu vou ter um falso positivo naquele indivíduo? Muito mais frequentemente. Então, sei lá, 15% pelo menos eu posso estar errando naquele cara que tem muita doença. Então, meu valor preditivo positivo vai ser menor e o negativo vai ser maior. Esse é o que fica aí de mensagem dos trials multicêntricos. Mas, de qualquer forma, quando a gente compara agora externamente a angiotomografia, e eu comparo a angiotomo aqui embaixo, isso aqui é do American College, lá de 2002, 2003 já. Acho que a referência é por aí. Não, é por aí. Que aqui foi 2008. Não, essa publicação usou essas referências de 2003, mas ela é em torno de 2008 também, porque aqui ela já usa basicamente os nossos valores de especificidade e sensibilidade e compara com outros métodos, tipo cintilografia, mesmo a ressonância não está aqui, mas tem a comparação ressonância de estresse, eco de estresse e teste ergométrico. Veja que nós estamos num patamar 10 pontos acima, basicamente, dos outros métodos funcionais. Tá? Então, a gente tem realmente uma capacidade em relação ao cateterismo muito superior. Alguns vão falar, mas é porque, realmente, e é verdade, eu estou comparando anatomia com anatomia. Quando eu passo a comparar função com anatomia, óbvio que eu vou ter, não erros, mas eu vou ter mismatches que vão diminuir esses números. Mas, de qualquer forma, o que o clínico quer saber, na maioria das vezes, claro que vai ter situações que eu quero saber a informação funcional. Mas, em geral, quando o indivíduo tem um dor no peito, o que o cara quer saber? Ele quer saber se eu tenho doença obstrutiva significativa. E nesse aspecto, nesse quesito, a angiotomo é muito superior, tendo o CAT como referência. Aqui é sacanagem com vocês, isso aqui são casos nossos do HCOR, em que a gente tem uma rotina de um adulto aqui com 1.4 millisieverts, é um flash, e aqui também um adulto do meu tamanho, inclusive, com 1.05, usando high pitch. Então a gente vai falar na técnica por que o flash depois dá menos radiação. Vamos lá, força. Não está indo. Travou a minha. Agora foi. Vou voltar. Ele travou, meninos. Essas imagens são todas nossas, viu? Opa. Agora voltou demais. Pronto. Aqui é uma... Eu mostro para o clínico isso, mas depois a gente vai discutir num seminário específico dados do stent. O stent é uma coisa bastante discutível, mas eu particularmente sou fã de fazer angiotomo com stent. Aqui do lado direito, vocês estão vendo um stent no angiotomo, com a coluna de contraste bem nítida aqui dentro, ó, e na parte proximal você vê claramente uma hiperplasia neointimal, né?
bem nítida, né? Você vê, inclusive, no pré-stent também uma certa angústia aqui, que é exatamente a imagem que a gente tem aqui, né? Veja, o stent está aqui, ó, você vê a malhinha dele antes do contraste, e a gente vê, quando é injetado o contraste, a imagem exatamente igual a essa, para mostrar que é exatamente igual. Aqui eu fiz só brincadeira. Ele está demorando, por algum motivo ele não quer ir aqui. Aí. Ele vai várias vezes. Esse aqui é o cateterismo. Eu peguei o CAT e só botei ele de pé em vez de ele estar angulado, né? E aí, deixa eu voltar mais um aqui, e joguei ele em cima da Angiotomo. Mas tá ruim. O que será que tá? Será que é o meu computador que está a gravação vai começar a bloquear ele? Se for, eu peço desculpas, meninos. Mas eu acho que não. Olha lá. Encaixa mesmo. Eu fiz de propósito para ver que encaixa direitinho, né? Esse também é um caso nosso, só no HCore, né? 10 stents. Mas eu dei o laudo com alguém anteontem de 9 stents, né? Que era um caso que o Carlão acho que tinha começado a ver. Mas veja, 10 stents bem. Essas hiperplasias mais não são fáceis de avaliar, realmente é difícil. A gente pode ficar na dúvida. Em geral, o que eu uso é, se eu consigo ver a coluna de contraste o tempo todo, eu geralmente dou como normal. Esse aqui foi publicado até pela Siemens. E aqui é um exemplo claro do que os guidelines dizem do stent. O que eles dizem? Se o stent for maior que 3 milímetros, eu provavelmente vou dar uma informação adequada. Veja como eu vejo muito bem esse stent. É claro que isso vai variar da malha do stent, do tipo do stent, de se essa malha é mais metálica ou não, mas o diâmetro dele é fundamental. Então veja esse proximal da CD aqui. É perfeito. Eu não tenho nenhuma dificuldade em ver a luz. Zero. Assim como o segundo. Mas assim que eu venho para o terceiro, já tem um pretinho aqui que eu não tenho certeza. E se eu for ainda no da DP da CD, que está aqui embaixo, veja como é difícil eu definir se essa luz realmente está bem ou não. A gente acabou dando como normal e estava mesmo. Tá? Mas assim, não é tão simples. Então, os que não defendem o stent, fazendo angiotomo, é porque eles veem isso aqui. Os que defendem como eu, é que veem isso aqui. E eu valorizo muito mais essa área proximal aqui, que é muito mais importante até clinicamente para o paciente. Então, e veja, tudo isso com uma radiação bem mais baixa do que a da cintilografia. A cintilografia, depois a gente vai comentar na parte técnica, pode chegar aí, a média é de 10 milisievers, né? Bom, um outro uso da angiotomografia, então eu estou falando de uso, né? Agora, validamos, estamos falando do uso no stent, o uso no pronto-socorro, que vocês estão lá dando plantão, vocês sabem. Esse aqui é uma coisa, ficou amarelinho, peço desculpas. Esse aqui é um artigo antigo do Annals of Emergency Medicine, que eu só fui aprender quando estava estudando já a tomografia, que me chocou bastante, que é os fatores de risco cardíacos e a eventos e as síndromes coronárias agudas. Isso aqui é curva ROC de novo, né? Sensibilidade sobre, no Y e 1 menos especificidade no Y, no X. Veja que ela corre quase paralela à linha da identidade, né? Uma área super pequena. Ou seja, eu não consigo prever se aquele indivíduo está tendo dor, se aquela dor que o indivíduo vem no pronto-socorro é uma síndrome coronária aguda baseado nos fatores de risco. Ou seja, eu sempre fiz isso quando eu trabalhei em pronto-socorro. O senhor é diabético? O senhor é hipertenso? O senhor fuma? Em tese, na minha cabeça, isso deveria prever se a chance dele ter um evento é maior ou menor. Ela até prevê, mas é muito pouco. Na verdade, o tipo de dor, que vocês conhecem bem, hoje já padronizado, na minha época não tinha tipo A, tipo B, tipo C, prevê muito mais do que os fatores de risco. Então, os fatores de risco são muito ruins para a gente prever se aquela dor que o cara está tendo é uma esofagite ou é uma síndrome coronariana aguda, né? O tipo da dor, a característica da dor, essa prevê mais. Mas os fatores de risco prevê muito ruim. O teste ergométrico aqui do lado também, e é difícil fazer teste ergométrico em pronto-socorro. E quando ele é normal, ajuda muito pouco. Ele só vai ajudar quando ele é anormal. Então, lembrando que o screening básico, isso aqui é para lembrar que o screening básico de uma unidade de dor torácica não é simples, é complicado, é lento e não é eficiente. E a angiotomo pode dar uma eficiência maior. A cintilografia, classicamente, tem trabalhos também mostrando que ela pode ajudar, mas aí você tem que pegar dores menores que 3 horas, tem que injetar no pronto-socorro, né? É difícil manter um laboratório de medicina nuclear aberto 24 horas por dia. O indivíduo vai ter que esperar um tempo para fazer a aquisição. A tomografia, ela é um método rápido, vocês fazem todo dia, então ela se encaixa muito bem no pronto-socorro. E tem vários aqui também, novamente, 3 trabalhos multicêntricos que validaram o uso da tomografia
no pronto-socorro. Aqui eu estou trazendo o gráfico de um deles, talvez o mais importante, que é o HomeCat 2, para não ir um a um. Depois a gente pode discutir, vamos dizer assim, estudo a estudo, com detalhes. A gente pode fazer. O Thiago fazia isso com vocês, estava fazendo fora da pandemia, na sexta-feira, essa coisa de discutir, né, fazer um clube de artigos, né, e isso tem que discutir esses artigos aqui. Então, em 1.000 pacientes, eles randomizaram ou para a avaliação tradicional do departamento de emergência ou fazer a angiotomo, CCTA. Tá? E o que eles mostraram, fundamentalmente, é que você dá alta. Aqui é o percentual de pacientes de alta. Em 6 horas, metade tinha ido embora. Enquanto que se eu fizer a rotina, eu só vou liberar metade lá em 26 horas. Ou, como eu gosto de brincar com o pessoal, o plantão é de 12 horas, né? Em 12 horas eu vou liberar 20% se eu ficar lá colhendo enzima e fazendo eletro. E eu vou liberar 7, quase 7, 6,5 pacientes. É 7 mesmo, 7 a 6,5 pacientes em 12 horas. Então aqui eu vou deixar 7 pacientes para o meu colega do plantão que vai pegar o plantão. Aqui eu vou deixar 3. A diferença é bastante grande, né? Então, esse trabalho mostrou um aumento de eficiência, que é isso que eu acho que é importante na angiotomo, de exames, de radiação. Claro, porque aqui muitos ficavam só observando, então não tinha radiação nenhuma. Então, aumenta a radiação, claro, fazendo angiotomo. Diminui os custos do pronto-socorro, mas como esses indivíduos, os que não têm alta, em geral são doentes com lesão, eles acabam aumentando o custo hospitalar, porque já naquela internação ele vai fazer angioplastia e vai tratar. Então, aumenta o custo overall. Na verdade, é semelhante o custo overall, né, global do hospital, mas eu consigo tratar esses indivíduos. Eu acho que aqui eu tratei muito mais indivíduos do que aqui. Então, esse é um. E os outros dois, então, esse era o HomeCat 2, publicado no New England em 2012, no mesmo ano, praticamente juntos, o Akron PA, que é feito ali na Pensilvânia pelo Harold Lead, mostrou segurança, que é basicamente safety. Ou seja, posso dar alta, não vou mandando ninguém infartando para casa. E o CT-STAT, que é do grupo do Gilbert Raff, lá em... Oh, meu Deus, o Gilbert é lá onde era a Cindy, esqueci. Lá no norte, lá no meio oeste dos Estados Unidos, o CT-STAT, foi o único que, na verdade, comparou com a cintilografia. Tá? Aqui ele comparou contra o SPECT. E aqui, comparado contra o SPECT, ele também mostrou a diminuição de custo, inclusive, aqui, e de radiação. Porque aí a gente dá menos custo de radiação. Muito bem. Então, estamos validados, estamos podendo usar para o stent e estamos validados no pronto-socorro. O que eu faço com esse indivíduo? Isso aqui, de novo, é aquele mesmo artigo lá do score de cálcio, do Ron Blankenstein, como último autor. O resultado da tomo para o clínico eu preciso, para vocês eu não preciso, mas aqui estão as possibilidades. Coronária lisa, que eu costumo brincar, né? Sem doença coronária. Lesão mínima, né? Eu tenho uma plaquinha ali, 1/24. Lesão discreta, que eu acho que é essa aqui que ele está mostrando. Lesão moderada, que seria por aqui, né? E uma lesão grave aqui na DA. Muito bem. Então, eu graduo a severidade, né? A gravidade da minha estenose luminal. Primeiro passo. E aí, o que eu faço? Eu classifico esses indivíduos. Como é que eu manejo esse indivíduo? Eu vou ter as duas situações. Lá na validação do Core 64, o indivíduo estável, e o indivíduo do pronto-socorro, aqui o chest pain. Se o indivíduo tem angiotomo normal, coronária lisa, eu vou e ele é estável, ele está no meu consultório, portanto, imagine o consultório na primeira linha, eu vou simplesmente continuar falando para ele fazer as coisas de fatores de risco, controlar os fatores de risco e seguir a vida numa boa. Se ele está no pronto-socorro com uma dor no peito, aquilo que a gente acabou de falar do HomeCat, eu vou dar alta para ele. Se eu tiver placa, mas não tiver obstrução, ou seja, eu tenho uma doença não obstrutiva, o que eu vou falar para o indivíduo que está estável, sem dor, lá no meu consultório? Eu vou dizer para ele continuar melhorando o estilo de vida e eu vou começar a pensar, e vai depender daquele nível do score de cálcio que a gente combinou, se eu vou dar tratamento farmacológico para ele, se eu vou começar a tratar essa doença coronária dele. E se eu tiver no pronto-socorro, eu também vou dar alta para ele, porque ele não tem obstrução. O CAT não vai ajudá-lo. Mas vou fazer um follow-up, vou pedir para ele voltar no consultório do médico dele para terapia preventiva. Ou até posso prescrever a terapia preventiva. Mas aqui
a conduta seria mais crônica e deve ser avaliada com calma no consultório. Não há necessidade de urgência. Se eu tiver obstrução e eu estou lá no consultório, aí é a grande discussão, né? É o ischemia trial. O que eu faço, né? Obviamente vai entrar muito debate aqui, mas de uma forma geral eu vou sempre modificar os fatores de risco, lifestyle modification, e tratamento médico otimizado sempre. E, obviamente, se a lesão for crítica, como essa aqui que a gente demonstrou, você vai considerar testes adicionais, que nesse caso seria o CAT, né? E possível tratamento com angioplastia, embora, de novo, o ischemia trial não mostrou melhora na evolução, e aí é uma discussão que a gente vai ter que aprender a mudar. Mas, de uma forma geral, seriam essas condutas aqui. E se esse indivíduo está na dor torácica lá do pronto-socorro, eu vou admiti-lo. Então, eu não dou alta para esse indivíduo e ele vai para o further testing, né, testes adicionais, que provavelmente vai ser o cateterismo também com tratamento aqui por uma situação aguda. Então, é isso que o clínico tem que ter na cabeça. Isso ele tem que saber. Então, aqui alguns exemplos de pronto-socorro, especificamente. Esse aqui é uma suboclusão da CD, aqui, ó, veja o CAT, eu passo um fio de cabelo aqui. Desculpa. Aqui o CAT parado, aqui o CAT em movimento. E aqui a tomografia, né? Você vê que está bem subocluído. Aqui uma lesão da DA. Esses são todos do Core 64. Essa lesão da DA aqui. E aqui era um cara do pronto-socorro que chegou com angina de alto risco, considerada de alto risco, e olha o que ele tinha. Ele até tem uma placa aqui, todo mundo está vendo a placa aqui? Não obstrutiva, mista, com um nódulozinho de cálcio no meio. Tá pequenininho, né? Mas olha o que ele tinha. Uma super monstra ponte miocárdica. Tá vendo aqui? Todo mundo viu? Que a DA sumia aqui, ó, no 3D, e a gente olhando, estendendo ela aqui, via que tem um bíceps fazendo assim. Possivelmente a dor, não dá para garantir que essa placa não tivesse instável e não foi ela que causou a dor, mas muito provavelmente a dor dele vinha dessa ponte miocárdica e ele não era uma angina de alto risco de fato. Aqui é um caso nosso do HCOR, apenas para demonstrar um absurdo da placa. Então aqui, mudando um pouquinho com relação à informação da placa, olha só a placa desse indivíduo. Todo mundo está vendo? O tamanho da placa aqui em eixo curto, número 2, todo mundo viu? Então, a gente chama isso de tumor-like, né? É uma placa Motoyama, mas mais do que uma Motoyama, né? Uma placa quase tumoral. Então, aqui eu estou entrando agora não na luminografia, mas naquela parte da placa. O que a gente tem de literatura aí na placa? Tem muita coisa, obviamente, mas o core business nosso, o fundamental da informação é vocês entenderem que alguns trabalhos investigaram o tipo de placa e o primeiro que teve algum resultado que foi landmark foi esse da doutora Motoyama, Sadako Motoyama, que avaliou 1.060 pacientes em 27 meses de segmento e ela viu que quando a placa tinha duas características simultâneas, que é o remodelamento positivo. O que é o remodelamento positivo? É isso aqui que vocês estão vendo. A placa cresce para fora para não obstruir a luz. Imagine se isso aqui tudo tivesse crescido para dentro. Eu cresci para fora para tentar manter a luz, né, e não obstruir. Mas eu fico volumoso. Na verdade, para mim, do ponto de vista prático, é a placa volumosa. Quando eu vejo uma placa com muito volume, é que nem espinha, né, que nem uma que eu tenho no rosto aqui. Quanto mais volume ela tem, ela vai explodir. Então, a placa é bem assim, volumosa. E uma outra característica é a baixa atenuação. Se vocês olharem aqui, não sei se dá para vocês verem aí, tem uma baixa atenuação bem no centro. Essa baixa atenuação, do ponto de vista de patologia, ela pode significar lipídio, que a gordura tem baixa atenuação na tomografia, ou um core necrótico, ou seja, houve necrose do centro da placa. As duas coisas indicam placas que têm uma propensão de romper, né? Não é 100%, mas uma probabilidade maior. Então, o que ela notou foi isso, que se eu tiver essas duas características, a evolução para síndrome coronariana aguda tem uma chance de ocorrer em 22,2% dos casos. Ou seja, nunca na história da medicina a gente conseguiu prever que uma placa fosse romper na síndrome coronariana aguda. Então, pela primeira vez, a gente está conseguindo prever, ainda que mal, né, 22%, síndrome coronariana aguda. Então, veja, isso que eu falei para vocês que vai revolucionar no futuro. Nós não sabemos ainda, nós estamos usando de forma muito grosseira ainda. Mas eu acho que é onde está o where the money is, onde a tomografia no futuro vai ter um papel fundamental. Então, é a famosa placa vulnerável ou com características de vulnerabilidade. Um outro trabalho que não usou tomografia, que reafirma essa coisa da placa, vocês têm que ler e discutir aí num clube de artigos também,
o Prospect, né? O Prospect, liderado pelo Greg Stone, foi um estudo com ultrassom, com OCT, um OCT específica, OCT não, desculpa, ultrassom intravascular, mas um ultrassom intravascular específico da Volcano, que usa uma harmônica e que permite caracterizar a placa. Veja essa imagem aqui, caracteriza o que é gordura, do que é cálcio e do que é fibrose. E nessa resolução do ultrassom, ele consegue definir as placas que têm uma capa fibrosa fina. Então, o thin cap fibroateroma, em português, como é que a gente chama isso? É placa de capa fina, né? É isso? Não sei se alguém lembra, mas em inglês a gente chama de thin cap fibroateromas, né? Essas placas são as que rompem. Essas placas são as que vão causar síndrome coronariana aguda, né? Então, a gente não vê na tomografia a capa fibrosa. A gente não consegue ver. Mas a gente sabe que as placas que têm capa fibrosa são essas que são volumosas. É o que eu falei, elas vão expandindo e tem mais inflamação, que a mieloperoxidase vai lá no ombro da placa, né? Normalmente é no ombro aqui que vai acontecer a ruptura e vai afinando essa capa fibrosa. Esse é o trabalho da Sadako, ó. Ela tem os 1059 aqui em cima, que já entrou aqui, não era para ter entrado, ele bloqueou. Veja que dos 1059, só 45 tinham as duas características. PR, que é Positive Remodeling, e LAP, que é Low Attenuation Plaque. Só que desses 45 que tinham as duas coisas, 10 tiveram síndrome coronariana aguda. Então, essa é uma predição muito boa para a síndrome coronariana aguda. Se eu tiver ou uma ou outra, o que acontecia? Era apenas 27, né? Veja que eu tive uma síndrome coronariana, eu não consegui prever tendo uma característica apenas. Se eu tivesse as duas negativas, eu não tenho nenhuma nem outra, a chance de eu ter é muito pequena. Era a grande maioria, 816 pacientes, só 4 síndrome coronariana aguda. Mas uma coisa importante, por que eu estou mostrando isso? Eu já falei disso aqui, isso aqui é 22%. É o 10 dividido por 45. Mas por que eu fiz isso? Porque se eu não tenho placa coronária lisa, quantas síndrome coronariana eu tive? 0. 0 síndrome coronariana aguda. Então, eu não consigo ter síndrome coronariana aguda sem placa, né? Ou muito improvável. Então, essa é a história desse trabalho. Aqui ela mostra um exemplo da placa gorda e 6 meses depois o cara chegando. Veja, tinha uma luz boa aqui, ó. 6 meses, ela teve uma suboclusão aqui e foi para o cateterismo já em evento agudo. E esse é um caso nosso do HCOR, era um médico, espero que ele esteja vivo. É um cirurgião lá do Acre, alguma coisa assim. Não sei se o Pedrinho estava. Você acompanhou esse caso, Pedrinho? Foi um caso que eu laudei. E isso eu falo para vocês por causa do laudo. Que tinha essa plaquinha aqui, tá vendo? Na DA, um paciente do Enilton. Essa placa aqui é uma placa feia, chata, mas não tinha uma redução luminal. Aqui até está parecendo que tem uma redução pior, mas não tinha uma redução tão grande. Você olhava em todos os ângulos, rodava, abria bem. Mas muita placa. A gente escreveu placa, eu dei até com placa com característica de vulnerabilidade. Mas no meu laudo, na conclusão, o que eu coloquei? Esse cara é score 0. Score 0, ausência de redução luminal significativa. Isso, para mim, me marcou muito. Por quê? O que aconteceu com esse nosso amigo cirurgião? Isso foi em 2013. A placa aqui em zoom aqui da Tomo. Ele vem em 2014, esse é um CAT ruim, de lá do Acre. Né? O Acre, o Roraima, não lembro mais. Bem lá no norte. Ele fez um infarto agudo exatamente aqui, ocluiu a DA, eles não conseguiram abrir. Ele veio de jatinho particular para o HCOR, ficou na UTI, mas ele perdeu a parede anterior. Ele saiu, está vivo, trabalhando, provavelmente, se Deus quiser, vivo, mas perdeu a parede anterior dele. Então, a partir de então, quando eu dou essa placa lá em cima na descrição da DA, seja da DA, seja da CX, seja de onde for, lá embaixo, pode até ser score 0 e ausência de redução nominal significativa, mas vai levar presença de placa com características vulneráveis na DA proximal. Porque isso deve alertar o clínico. Veja, eu acho que nada, talvez não tivesse mudado nada, porque ele estava sendo tratado pelo Enilton, que é um médico muito competente, né, e que trata muito bem esses pacientes dele, e que talvez não tivéssemos mesmo o que fazer. Né? Mas talvez um papo, né? Quer dizer, o Enilton tendo visto que tivesse uma placa de risco, talvez diminuindo carga de trabalho desse indivíduo. A gente não sabe como isso teria afetado a conduta dele
ao longo. Mas em termos de medicação, eu sei que ele estava tomando e estava bem tratado e bem tratado. Bom, com relação à placa, de novo, naquele artigo do Ron Blankenstein, o que eu faço com a placa? Você vê que essa aula eu dou a validação, mas dou também o que a gente pode fazer do ponto de vista prático. O que eu posso fazer? Se eu tenho, e esse aqui vem até do trabalho do Márcio Bittencourt, se eu tenho, que foi a tese de doutorado dele aqui, se eu tenho placa extensa, mais do que 4 segmentos envolvidos, ou menos que 4 segmentos envolvidos, e aqui, ou então, placas com high risk plaque, que é outro termo que se usa em inglês para placa vulnerável, ou seja, placa com características de alto risco. Eu não gosto disso em português muito bem. Olha o que acontece. Se eu pego um indivíduo que não tem, que tem menos que 4, e trato ou não com estatina, então eu não tratei no pontilhado e tratei no contínuo. Não tem diferença, ou seja, a estatina teve até uma pequena diferença, mas não significativa estatisticamente. Ou seja, a estatina não conseguiu prevenir um evento porque o cara já tem pouco evento. Mas se eu tenho placa, mesmo não obstrutivo, em mais que 4 segmentos, o CIS é Segment Involving Score, ou seja, o score de envolvimento de segmentos. Mais que 4, e eu tratar com estatina, que é o contínuo, e não tratar com estatina, que é o pontilhado, olha a diferença em termos de programa. Claro que aqui esse Y está bem com zoom, né? Vocês podem ver que começa no 80, mas ainda assim um P significativo para mortalidade. Aqui é cardiovascular death, ou MI, quer dizer, que morri, eu quase morri, em 1.500 dias aqui, né? Então, vejam a importância. Então, o que eu tenho que fazer com o indivíduo que tem placa? Não só o cálcio, como a gente disse lá atrás, mas também a placa não calcificada. Eu posso ser 0 de cálcio, mas se eu tiver 4 segmentos com placa não calcificada, eu devo tratar. Finalmente, a calcificação pode criar limitações para a gente, vocês já sabem disso. Praticamente aqui nesse quadrado aqui inferior e à direita, eu não consigo ver a luz, é um lumen total do cálcio. Quando é mais que 180 graus, me limita muito. E aqui nos dois em cima eu consigo ver. Veja que a minha curva de acurácia vai caindo aqui com a tomografia. Então, a tomografia tem essa limitação, sem dúvida nenhuma. Mas, ainda assim, eu consigo, muitas vezes, com prática e com experiência, conseguir dar um diagnóstico adequado. Só para terminar, que eu acho que aí a gente podia dar uma parada, eu não vou conseguir falar das outras coisas de tomografia, para dar aquelas 2 horinhas até às 6 e dar tempo de vocês fazerem alguma pergunta. O conceito do obstrutivo e não obstrutivo, ele é muito importante quando comparamos com testes funcionais. Então, veja bem, se eu tenho uma coronária lisa, aqui embaixo, o meu teste funcional vai ser normal, e as informações são iguais. Se eu tenho uma coronária obstrutiva, como aqui em cima, no topo, o teste funcional, muito provavelmente, se bem feito, bem adequadamente realizado, ele vai me dar informação também semelhante. Porém, do grupo que tem coronária não obstrutiva, o teste funcional vai ser igual ao indivíduo normal. E como a gente acabou de ver, o indivíduo não obstrutivo ele tem um prognóstico, que está aqui, ó, tem um prognóstico diferente daquele que é normal, que o normal está na linha do Y, do X aqui. Ele nem aparece. E eu posso tratá-lo. Então, aqui, os dois são baixo risco, como a gente costuma dizer. Acho que eu tenho no slide seguinte. Mas este do meio precisa ser tratado. Este de baixo não precisa ser tratado. Então, aqui as coisas são diferentes pela tomografia, que é exatamente o slide seguinte para eu terminar. Então, o que o SPECT sempre fala é isso. Olha, eu vou fazer SPECT, a maioria vai ser sem isquemia, portanto, vai ser baixo risco. Eu não preciso tratar, esse cara tem um prognóstico ótimo em 5 anos, deixa ele correr no Parque Ibirapuera. E ele morre subitamente. Por quê? Porque e esses 25% eu vou para o CAT e vou tratar. Esse 25% é o mesmo 24% aqui da tomografia, que tem lesão obstrutiva. Mas desses que não têm defeito perfusional, ou seja, que não tem isquemia, quando eu faço a tomografia, esse grupo vai se dividir em 2 partes. Os 2 são baixo risco, como eu falei, mas só que um é baixo risco sem nenhuma lesão, ou seja, ele não tem doença coronária e eu não preciso tratá-lo. E esse outro grupo, apesar de baixo risco e não ter isquemia, porque ele não é obstrutivo, ele precisa ser tratado para que eu evite que ele evolua para o outro grupo de obstrutivo. Então, isso é muito importante. Isso é um conceito lá de trás muito importante. E aí é uma piadinha, né? Porque
porque senão a gente vai falar assim, olha, parece muito sério, a gente vai ver depois da autópsia. Então, a ideia é pegar esses indivíduos não obstrutivos e evitar que a gente tenha que só tratar eles depois da morte, né? A gente vê lá na autópsia se o senhor estava ruim ou não. Não adianta, eu tenho que pegar eles aqui no não obstrutivo, tratá-los adequadamente, mudar o fator de risco e evitar que eles se tornem obstrutivos. Isso é mais um dado de um trabalho muito importante, bem conhecido na literatura, chamado Confirm Registry. É um registro, ele não é um multicêntrico, ele é multicêntrico, mas ele não é um trial, ele não é um estudo controlado, ele é um registro em que os indivíduos com coronárias normais, não obstrutivas e obstrutivas têm aqui a curva de sobrevida, né, diferentes. Então, o não obstrutivo vai pior que o indivíduo normal e, obviamente, o obstrutivo vai melhor. E a mesma coisa aqui, o obstrutivo de 1 vaso, 2 vasos ou 3 vasos. Tá? Esse é o trabalho do Márcio Bittencourt, que eu falei para vocês, com relação à placa. É a tese dele, publicada no Circulation Cardiovascular Imaging. Observe que aqui é o CIS de 4, maior ou menor que 4, né? O menor é igual aqui. E aqui é o evento. Veja que um indivíduo que tem doença extensa não obstrutiva, ou seja, maior que 4, que é o amarelinho aqui, teve mais eventos do que aquele obstrutivo, que é o vermelho, mas que só tinha placa em menos que 4. Ou seja, ele era obstrutivo, provavelmente na DA proximal, e tinha mais 2 plaquinhas em outro lugar, menos que 4. Então, assim, na verdade, equivale a dizer o seguinte, que o indivíduo que tem uma DA subocluída e o resto da coronária é normal, e ele tem, sei lá, teve essa DA subocluída porque ele tem uma ponte miocárdica ali embaixo, sei lá o quê, ou ele tem uma curva anatomicamente que causou a lesão, ele tem um prognóstico muito melhor do que aquele indivíduo que tem doença difusa, que tem uma placa na DA de 70, uma na CD de 60, uma de 40 na CX. A chance desse indivíduo que tem mais que 4 segmentos ter eventos é maior do que aquele que tem na DA. Aquele na DA com certeza vai ganhar um evento, vai ter uma angioplastia na DA, sem dúvida. Mas a chance a longo prazo, médio e longo prazo dele é melhor do que o cara que tem doença difusa. Faz sentido isso, né? Eu costumo brincar que o evento agudo é um ticket da loteria. A gente está começando a tentar prever, mas ainda é probabilidade. Se eu tenho mais tickets da loteria, mais placas, mais chance eu tenho de uma delas um dia me dar problema do que se eu tenho uma só. E aqui as curvas também mostrando a sobrevida pior para aqueles que têm mais, não obstrutivo, mas com mais do que é o laranjinha aqui, né? O laranjinha. Ele só não é, obviamente, pior que os obstrutivos, que é o pior de todos, né? O ser obstrutivo e com mais placas. Aí é a pior situação. Muito bem, acho que eu vou parar por aqui, porque daqui para frente a gente vai começar a discutir a história da anatomia versus função, que vai entrar uma meta-análise que eu e o Márcio fizemos, vai entrar o Ischemia Trial, vai entrar alguns trabalhos que até hoje a gente não sabe para que lado seguir, tem um poste no meio do caminho. A gente não sabe exatamente como é que esse poste foi parar no meio da estrada, mas enfim, como é que a gente lida com isso, né? E esse aqui é uma frase do não é o Zé Colmeia, esse aqui é o Yogi Berra, não é o Yogi Bear, tá? O Zé Colmeia é Yogi Bear, né? Ele era eu costumo brincar que ele é o, como é que ele chama? Aquele técnico do Flamengo, que só fala abobrinha aqui no Brasil. Joel Santana? Isso, Joel Santana. Ele é o Joel Santana do beisebol, lá dos Estados Unidos. Ele era um técnico de lá. Na época, quando eu morava lá, ele falava essas bobagens, o pessoal usava isso em slide. Então, quando você chega numa bifurcação, pegue-a. Né? Eu tenho uma encruzilhada aqui. O que eu faço? Pega a encruzilhada. Né? Quer dizer, não vai para a direita ou para a esquerda, você não escolhe. Então, aquela frase absurda. E aqui um exemplo de um poste no meio do caminho, que é bem o que a gente tem quando a gente vai decidir entre anatomia e função. Mas eu tenho as minhas visões, a gente vai discutir isso, acho que na próxima aula. Tá bom? E aí, tudo bem? Dúvidas? Não? Vocês mandaram alguma dúvida aqui para mim? Não mandei não, doutor. Não? Podem falar, então. Alguma dúvida? Tá claro? Veja que é uma aula bem clínica, bem geral, mas de como a gente deve interpretar a tomografia. Ajudou ou atrapalhou? E ainda não terminou, né? Vai ter parte 2 mesmo. Hã? Ajuda. Quanto mais assiste, mais a gente vai pegando os detalhes que não pegou antes. Exato, é isso aí. Às vezes parece que não, para mim é pouca coisa, porque são coisas que já estão sedimentadas na minha cabeça, mas é muita informação realmente, é bastante coisa que eu falei aí, né? Então eu entendo que às vezes é difícil
de acompanhar. Mas deu para entender, eu acho que assim, do ponto de vista básico, vocês já estão, o que eu dei aqui para vocês, vocês já estão com os tempos já de estágio, vocês já estão acima disso. Mas eu acho que é interessante tentar resumir para vocês antes de a gente entrar na parte técnica e de física de tomografia. Pedrinho, tem alguma questão? Quer levantar algum ponto? Ou, menos que questão, você acha que ficou alguma coisa que não ficou claro, que você queira clarear para os estagiários? Fica à vontade. Não, a conduta de tratamento Eu no vou parar paciente de compartilhar para a gente ver a gente. Diga lá, Pedrinho. a conduta no paciente assintomático, baseada na tomografia, seja a informação do score de cálcio da própria anjo, ela é um pouquinho diferente, né, assim, nos Estados Unidos que aqui. Aqui, por exemplo, no nosso risco, pela diretriz daqui, eles colocam como qualquer paciente que tem uma placa com alto risco. O que é uma coisa muito estranha, porque o fato de ter cálcio significa que tem placa, mas nem todo mundo que tem cálcio tem alto risco. Exato. Mas ele bota lá no algoritmo, se tem uma placa na angiotomo, põe ele para o alto risco. E daí a conduta frente ao nível de LDL, enfim, né? Eu acho que você tem que mas em questão de individualizar, dados, né? não. Em questão de dados, não. Se você tem uma placa só, dado é dado, né? A informação que você tira daquilo é uma só, né? Exato. E aí você interpretar como alto risco alguém que tem uma placa só e outro que tem 3 placas com score de cálcio bem mais baixo, né? Aliás, bem mais alto e da mesma forma, é errado, né? Assim, tecnicamente é errado, né? A placa é aquilo que eu falei para vocês. A minha impressão é que vai ser o nosso grande futuro, mas a gente ainda está grosseiro no como interpretar a placa. Acho que aí a inteligência artificial vai ter um papel enorme, que ela vai integrar informações de várias placas. Então, por exemplo, uma placa numa bifurcação DA diagonal pode ser muito pior do que uma placa lá num local bem retilíneo da DA, no meio terço. E claro, terço distal, menos mal do que no terço proximal. Então, a localização em termos de proximal distal, a bifurcação ou não, quase que um syntax score vai ter influência nesse prognóstico também, não tem dúvida nenhuma. Agora, a conduta, eu acho que ainda é muito individualizada. Então, a gente tem, por exemplo, placa por ser, a gente, de uma forma geral, fala que se eu tenho placa, eu tenho aterosclerose. Mas, de fato, não é bem isso. Então, eu mostrei naquele exemplo inicial, o que eu mostrei naquele exemplo inicial? Que a Camila falou, é um Kawasaki, eu mostrei um Takayasu. Se você olhar o Takayasu, ele vai ter fisiopatologia completamente diferente. Mas é uma placa que vai se formar ali, vai ter uma série de coisas. Se você pegar os indivíduos hoje, está bem definido na literatura, essa é uma aula genérica, não tive tempo de a gente detalhar, mas o Pedrinho pode, inclusive, Pedrinho, a gente podia fazer com ele coisas específicas. Levantar, por exemplo, isso eu geralmente deixo para eles, o seminário. Fazer um seminário sobre placas em atleta. Hoje em dia já temos os dados de que atletas de endurance, de alta performance por muitos anos, eles lesam o endotélio e fazem placa. Geralmente a placa se calcifica, então eles têm score de cálcio, mas esse score de cálcio, aparentemente, já temos dados até com boa evidência, de que ele não é relacionado a evento cardiovascular no futuro. Então, eu vou dar estatina para esse cara? Não sei. O outro ponto importante, por exemplo, tem indivíduos que começam a tomar estatina por causa das placas e o score de cálcio faz o quê? Sobe, né? Por quê? Porque eu diminuo o componente de não cálcio e calcifico várias áreas. Existe uma expectativa objetiva de quanto que sobe em, digamos, 5 anos, sobe em valor absoluto? Já temos trabalhos mostrando o percentual médio de subida, sim. Normalmente é uma subida leve a moderada. Acho que é na faixa aí de score de cálcio em 5 anos de 10%, se não me falha a memória, ou menos de 10%. Tanto é que acho que tinha o 10 era mais ou menos uma maneira que a gente usava de ver se era progressão de doença. Porque veja, eu posso estar tratando com estatina e o score de cálcio está subindo porque eu não estou conseguindo segurar uma aterosclerose agressiva. Ou não, ou eu estou calcificando as placas. Vai ser muito útil eu olhar na sequência se o aumento do score de cálcio se deve a regiões que antes tinham placa não calcificada. Mas tudo isso, a gente, como eu falei, está aprendendo. E normalmente a doença mais agressiva ela vai mais rápido, é uma evolução mais rápida. E o aumento do score de cálcio pela estatina, per se, ele geralmente é mais baixo. Mas sobe. E aí como é que eu lido com isso? Né? Então tem muita coisa que a gente ainda não sabe e que a gente está aprendendo ainda. Tá? E, por exemplo, no atleta, se eu tenho toda a história clínica,
eu vou interpretar com a maior segurança. E já tivemos. Então, uma mulher jovem que corria não sei quanto, 30 e poucos anos, médico ortopedista. Com lá uma plaquinha na DA do Rochite, o que eu fiz de errado? Eu faço tudo certo, eu tenho placa na DA aos 30 e poucos Se anos. não fosse isso, ela tinha 3. Exato. E aí eu falei para ela, não, mano, não vai tomar estatina. Fica tranquila e segue a vida. Eu orientei dessa forma. Então, assim, porque em tese, agora, se eu pego um indivíduo que pode ser jovem, mas tem história familiar, sedentário, com obesidade e hipertensão e uma síndrome metabólica, e uma mesma plaquinha na DA, o que eu vou fazer? Eu vou tratar. Com certeza esse cara vai tomar estatina. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que individualizar ainda em alguns aspectos. Aquilo que eu mostrei para vocês é uma guia, é uma maneira, e essa parte é uma parte fundamental que extrapola o laudo, mas que vocês têm que pensar na hora que vocês estão escrevendo o laudo. Tá? A gente não vai colocar isso no laudo, mas você vai conversar com o médico, e essa informação é isso que faz você ganhar o cliente. Quer dizer, ele ter segurança de que ele está lidando com alguém que não aperta o botão e dá o resultado. Porque o score de cálcio, rapidinho, a máquina vai dar o resultado para a gente. Nós não vamos nem fazer mais bolinha, né? Aquela bolinha ridícula que a gente faz lá. Então, e para você ver, a gente tem essa dúvida toda quando a ponta da agulha é somente a S-estatina. Imagine se existisse mais outros 2 remédios para prevenção primária. Exato, aí ia ser um nó na cabeça da gente definir em dar 1 ou 4 remédios, porque 2 pelo menos é tranquilo, né? E o nó tem que ser desfeito por trial, por estudos clínicos. Tem que randomizar. 2 ainda tá fácil, né? Agora, quando pode aparecer um terceiro ou um quarto, os PCSK9 aí possam vir a ser uma coisa de uso mais corrente. PCSK9, exatamente. Mas hoje a gente tem que lidar, do ponto de vista prático, com a estatina e com a aspirina. Tá bom? E aí, tudo bem? Alguma dúvida? Camilinha? Anabel? Felipe? Fernandinha? Então tá bom. Então é isso, não vou cansar mais vocês. Na próxima aula, o que a gente vai falar é a continuação disso, falando um pouquinho da anatomia e função. Aí eu vou falar um pouquinho da perfusão pela tomografia e do FFR pela tomografia, tá bom? E aí a gente fecha ali. Beleza? Beijo, doutor. A gente marca a data direitinho. Ótimo. Um abraço, queridos. Tchau, tchau. Sexta-feira a gente fala de perfusão pela ressonância. E eu fiquei devendo. Você vai falar da perfusão da isquemia mesmo? Eu vou mandar a lista dos tópicos. Eu esqueci. Eu vou mandar. Tá bom? Nabel, você consegue ver pelo hospital lá? No notebook ou no próprio computador lá? Acho que dá para ver, né? Tem acesso, né? O Nabel vai estar no hospital? Posso tentar. E não vai ter fluxo de paciente na sexta-feira à tarde? Não, acho que não. Ainda não. Vocês viram que não estava aberto, né? Eu passei no grupo, né? Não estava aberto ainda. Eu não soube o resultado da reunião de hoje, mas eu vou ver se o Henrique me mandou a resposta e se a gente já vai abrir ou não e como vai abrir, tá bom? Beleza? Ótimo. Beijo. Obrigado, queridos. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Como é que eu paro a gravação?